Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. É a parte de verbos, na verdade, é uma parte bem específica de verbos, vozes verbais. Momento chave. Alexandre, você fala tudo que é momento chave. Vou fazer o quê? Língua portuguesa é língua portuguesa. Mas agora, sem exagero, isto aqui. E, por exemplo, o NB, CESP, o NB, tem tudo a ver. Então, ó, cuidado, porque vai gerar um montão de rolo, hein? Acompanhe. Vozes verbais. Para eu definir o que é voz verbal, eu tenho de entender o seguinte. É a relação que há entre o sujeito e o verbo. Como, Alexandre? Se ele, o tal sujeito da oração, pratica a ação verbal, se ele vai sofrer a ação verbal ou se ele vai praticar e sofrer ao mesmo tempo. Alexandre, diga-me. Pô, mas eu venho acompanhando os blocos e, salvo engano, você ainda não falou sobre sujeito, não falei, isso é sintaxe. Então eu só vou falar rapidamente, mas não é para você virar especialista agora não, tá? É só para eu pegar essa parte, porque senão eu quebro uma ordem didática necessária. Olha só. Para você, quem, ó, mais o verbo. Para você achar o sujeito de uma oração, você vai fazer uma dessas duas perguntas. Quem mais o verbo ou o que mais o verbo. Na verdade, o que eu estou lhe dizendo? Você vai perguntar o verbo. Xandão, não entendi. Olha para o amigo. Ele comprou o caderno. Faz a pergunta ao verbo. Quem comprou o caderno? Resposta, ele. Este malandro aqui, concentra. É o tal do sujeito. E molinha, Alexandre. É fácil. É porque gostam de acender vela para defunto barato. Entendeu? A gente não. Então, ó, descoberto o sujeito, repare se ele pratica a ação verbal, se ele sofre a ação verbal ou se ele pratica e sofre. No primeiro exemplo, ele comprou, quem compra pratica. Então, este cara aqui, se ele praticou, ele é um sujeito ativo ou ainda agente. Se o sujeito ele pratica a ação verbal, se ele é ativo, a voz verbal aqui é a chamada voz ativa. Reparou? Como é que é michuruca? Pão, pão, queijo, queijo, meu filho. Então, e na passiva? Ao contrário. Na passiva, faz aquela perguntinha. Olha a perguntinha. O que foi comprado por ele? O que foi comprado por ele? O caderno. Acabou de descobrir o sujeito. Pergunta a você. Esse sujeito aqui, o caderno, ele está praticando a ação de comprar ou sofrendo? Ele compra ou ele é comprado? Ele é comprado. Na verdade foi. Então, se ele foi comprado, ele sofre ação verbal. Se ele sofre ação verbal, ele é um sujeito que sofre. É um sujeito passivo. Repare. Ó, meu aluno, eu não estou falando que todo passivo sofre não, tá? Daqui a pouco tá aí querendo estar com processo contra mim, não estou falando nada disso. Pelo amor de Deus, hein? O sujeito passivo, se ele sofre, se ele não sofre, o problema é dele. Aqui na voz verbal, o sujeito passivo caracteriza a tal da voz passiva. Tá direitinho até aí? Tá michuruca? Para de bobeira, hein? Vambora, vem comigo. Olha a câmera aqui, ó, vai me acompanhar. Repare. E na voz reflexiva, danado? Na voz reflexiva, o sujeito vai praticar e vai sofrer a ação verbal ao mesmo tempo. Já não entendi isso não, calma. Faz a pergunta. Primeiro, quem se cortou? Quem se cortou foi ele. Então, aqui está o sujeito. Agora você vai ter de entender o seguinte. Olha só. Ele não cortou João, não. Ele se cortou. Ou seja, ele pratica a ação e sofre ao mesmo tempo. Se ele pratica e sofre ao mesmo tempo, esta voz é chamada de voz. Aqui, ó, peraí. Deixe-me melhorar. É chamada de voz reflexiva. Ok? Tranquilo pra caramba.
Agora eu vou pegar o pretinho, presta atenção. Não, vermelho, vermelho. Para você deixar claro o seguinte. Essa voz reflexiva, ela é marcada obrigatoriamente pela presença deste tal pronome reflexivo, tá? Em regra, me, te, se, nos e vos. Neste caso aqui, o se é que faz esse papel. Se eu tiro o se, eu tenho ele cortou, né? Ele cortou alguma coisa. Mas se eu coloco o se, eu vou passar essa ideia de reflexividade. Ou, sem firula, ideia reflexiva. Então, quando eu botei ele se cortou, esse se aqui é exatamente o malandro que gera essa tal voz reflexiva. Por isso, ele é chamado de pronome, ó, pronome reflexivo. Aqui não vamos nos prender muito neste momento. Por quê? Porque no futuro você vai ver uma aula só em cima de função do ser. Apassivador, indeterminador, expletivo, conjunção integrante, conjunção condicional, pronome reflexivo. Então você vai voltar aqui. Por enquanto eu quero mais preso à voz verbal e não à função do ser. Ok? Legal. Então vamos voltar. Essa tal voz reflexiva, ela pode trazer consigo uma ideia recíproca. A reciprocidade, já diz tudo, requer uma outra pessoa. Então, quando há uma outra pessoa, entre ela e mim, entre mim e ela, pode haver uma reciprocidade. Por exemplo, quando eu falo nós nos cumprimentamos, eu pratico a ação de cumprimentar e sofro a ação de cumprimentar também. Reparou? Mas numa reciprocidade com ele, que também me cumprimenta e sofre a mesma ação. Então, nessa reciprocidade entre ele e mim, a gente fala que a voz é reflexiva com ideia recíproca. Alguns autores, meu aluno, consideram essa voz como a quarta voz. Fala assim, não é voz reflexiva com ideia recíproca. Fala, é voz recíproca. Não há problema. Na hora da prova, na hora das questões de prova, isso não vai fazer diferença alguma. Por quê? Porque se o candidato, melhor, se o examinador quiser cobrar isso do candidato, ele não vai entrar nessas especificidades. Ele simplesmente vai falar se a passagem traz consigo ou não essa tal ideia recíproca, ok? Então não fique preso a gramatiquices. E aí, aqui, eles se cumprimentaram. Este malandro aqui, ó, é que faz o papel da reciprocidade, tal qual este fez da ideia reflexiva. Então, por isso que este pronome aqui é chamado de pronome, repare só, pronome recíproco. Michuruca, mole mole, peraí, deixe-me melhorar. Recíproco, acompanhe. Opa, saiu, hein? Graças a Deus, sangue de Jesus tem poder. Então, beleza. Aí, visto isso, vem comigo. A galera vai me acompanhar. Mais um detalhezinho bobo, nada demais. Tranquilaço também. Olha só. Virei. Repara aqui, ó. Voz passiva. O que eu vou ter de também prestar, ó, tem de prestar atenção nisso. Vou ter de também entender. A voz passiva, ela pode ser analítica ou sintética. Repare, a analítica, também chamada de verbal, ela traz consigo isto aqui, ó, deixe-me para este lado. Vai trazer o verbo ser mais o particípio de um verbo qualquer. Vai trazer esta locução verbal aqui, ó. Isso é importantíssimo. Então, o que vai caracterizar a voz passiva analítica? A locução verbal, verbo ser mais particípio, pelo menos em regra, tá? Porque pode aparecer um terceiro verbo aqui, um quarto, mas o verbo ser e o particípio, a presença deles é obrigatória. E o que caracteriza a voz passiva sintética? Vai ser este malandro aqui, ó, o chamado pronome, ó, pronome apassivador.
O que eu vou lhe pedir neste momento? Vou olhar para você, olhando nos seus olhos. Repare, eu vou pedir para você neste momento, para não ficar muito preocupado com esse pronome apassivador não, sabe por quê? Porque quando chegarmos a sentar-se, num momento, eu vou ter de falar em sujeito indeterminado. E uma das maneiras de eu indeterminar o sujeito é por meio do pronome ser indeterminador. Aí, neste momento, eu vou ter de fazer a diferença, eu vou ter de diferenciar, ou diferenciar, tanto faz, o pronome apassivador do pronome indeterminador. Aí eu vou ficar tão preso a esse apassivador que você vai enjoar. Neste momento, eu só quero que você registre no papel o seguinte. Vem comigo. A voz passiva analítica, ela é marcada pela presença da locução verbal, verbo ser mais particípio, só isso. E a voz passiva sintética, ela é marcada pela presença do pronome apassivador. Só isso. Pronome apassivador, partícula apassivadora, tanto faz. Aí, nomes, né, surgem vários. Só quero esse detalhe neste momento. Depois, eu vou aprofundar isso com calma, senão, se eu expuser tudo ao mesmo tempo, a tendência é você ficar chateado, desanimado. Então, a gente tem de subir no degraus, ok? Então, vem comigo, acompanhe. Agora, vem para cá. Transposição de vozes verbais. Uma que eu quero que você perceba, que não é difícil, também tranquila, só quero que você não erre numa questão muito boba. Olha só. Entenda. Quando eu falo assim, ó, João comprou o livro, você está vendo que o sujeito aqui é o João, ok? E se ele comprou, ele praticou a ação verbal de comprar. Então, aqui nós estamos com a chamada voz, ó, voz ativa. Ativa. No caso, outro detalhezinho que você vai me ajudar deixando passar. Não vai criar raiz agora. Perpassa. O verbo comprar, a gente ainda não viu isso, hein? Ele é o tal do transitivo direto. Alexandre, calma. O que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede um complemento verbal, por ele não passar uma mensagem completa, não introduzido por preposição. Esse tal complemento verbal. Este complemento verbal do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto, ok? Até aí, tente entender. Você ainda não foi preparado para isso. Mas, Alexandre, se eu não fui preparado para isso, por que você está falando infeliz? Simples, meu aluno. Porque eu tenho de apresentar a matéria como um todo. Mas é lógico que depois vamos nos prender às especificidades. Fique tranquilo. Mas é passo a passo. Você não pode pegar tudo ao mesmo tempo. Isso é loucura. Você tem de ir subindo degraus. Você tem de aprender primeiro dar um jab, depois um direto. E assim vai. Passo a passo. Senão você vai tomar um pau Pereira. Um pau danado. Não sei se você me entende. Então é com calma. Eu só quero isso. Ó, voz ativa, ali apareceu o sujeito. Repare. O verbo chamado transitivo direto. Abstraia. E o objeto direto, que é o complemento do verbo, não introduzido por preposição. Relaxa. Repare. Quando eu quero sair da voz ativa, concentre agora. Para a voz passiva analítica. Por que eu estou falando que é analítica? Porque aqui, preste atenção, existe aquela tal locução verbal. Verbo ser mais particípio. Estamos juntos? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto direto da voz ativa e vou transformar em sujeito na voz passiva. Tá? Isso eu quero que você coloque no papel. O objeto direto da voz ativa na passiva vira sujeito. Coloque isso no papel. E o outro detalhe que você vai colocar no papel para mim, por favor, é o seguinte. E o sujeito da voz ativa, quando jogado na passiva analítica, repare, vira o agente da ação verbal. Mas não é o agente que é o sujeito.
O sujeito aqui é o que sofre, estamos na voz passiva, então por isso que ele é chamado de agente da passiva. Por que ele é chamado de agente da passiva? Porque é ele que pratica a ação de comprar. Repare só, ainda que ele não seja o sujeito. Esse detalhe é importantíssimo que não passe despercebido. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso. Então, o que eu quero registrado neste momento no papel? Concentre. O sujeito da voz ativa, na voz passiva vira agente da passiva. Na voz passiva analítica. E o objeto direto da voz ativa? Na voz passiva vira sujeito passivo. A partir daí, a gente vai desenrolar passo a passo, devagarzinho, subindo degraus, com calma. Calma. Tenha calma. Agora, para finalizar a parte teórica, deixe-me ver o tempo. É isso? Vem comigo. A galera agora da câmera, vem comigo, vem comigo. O último detalhezinho, aqui você vai se prender. Repare, a voltinha foi meio esquisita. É esse. Olha só, um exemplo assim, ó. O livro, melhor, vou botar mais fácil ainda. Comprou-se, aqui ó, comprou-se o livro. Ok, tranquilo. O que eu quero que você perceba? Primeiro, abra seu coração, sem tensão. Este ser, acredite no seu amigo, é o tal do apassivador, tá? Existe toda uma lógica para isso, com a qual você vai ter contato em breve. Porque, na verdade, esse é o tal verbo transitivo direto. Quando a gente associa o verbo transitivo direto, aquele que não pede um complemento, né, preposicionado obrigatoriamente, ao pronome ser, este pronome ser ele vira passivador. Mas eu falei rapidinho assim, para você não ficar preocupado com isso. Não é o momento, é só para você entender um detalhe. Repare, quando você vir, né, o apassivador, este termo aqui, ó, que está dentro desta voz passiva, sintaticamente, ele vai ser sujeito, tá? Ele é um sujeito passivo, porque, na verdade, o que você está lendo aqui? Comprou-se o livro, você não está lendo o livro comprou. O livro ele não compra nada. O que você está lendo aqui é comprou-se o livro, isto é igual a o livro, ó, o livro ele foi comprado. No momento em que eu faço isto aqui, repare, eu estou, ó, ratificando a presença deste termo que é o sujeito passivo de uma voz passiva. Repare que você já sabe qual é. Como você tem aqui o verbo ser, como você tem aqui o particípio, repare só, particípio, você tem aqui a tal da voz, ó, da voz passiva, este Z aqui ficou uma gracinha, né? Voz passiva analítica. E é importante que você perceba que essa voz passiva analítica, ela surgiu daqui, da voz passiva feita por meio do pronome apassivador, chamada de voz passiva sintética. Então, sem você sentir muito, o que eu fiz? Eu saí da passiva sintética para analítica. E da analítica para sintética vai ser a mesma coisa. Então, eu vou até me aproximar de você. Meu aluno, essa passagem de voz passiva analítica para sintética, de sintética para analítica, isso não cai em prova CESP, não, por exemplo. Despenca, mas parece até granizo quando está chovendo, é batendo o tempo todo. Então você tem de treinar isso pra caramba. E Alexandre, tenho de treinar, mas me dá o caminho das pedras, como é que eu faço para treinar? Então vamos cair no nosso slide.
Repare, acompanhe com o papai. Preste atenção, vamos juntos. Olha a primeira questão aí, danado. Acerca das estruturas linguísticas do texto, a gestão pública adaptada ao novo paradigma da eficiência. Julgue o item subsecutivo. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir. Preste atenção agora. Implementou-se. Peraí, deixe-me voltar aqui. Botar a minha danada da canetinha. Implementou-se por foi implementada. Repare que este ser é o tal do apassivador. Alexandre, por que ele é o apassivador? Relaxa, filho. Você vai treinar isso pra caramba comigo, mas por enquanto, quem implementa alguma coisa. Ele é o verbo que não pede preposição, é o tal do transitivo direto. Você vai trabalhar isso pra caramba comigo, hein? Quando você vir transitivo direto mais o pronome ser, ele é o tal PA. Agora não vai achar que é progressão aritmética não, hein, maluco? Isso aqui é pronome apassivador. Então, se ele é pronome apassivador, você está dentro de uma voz passiva chamada sintética. Então, o que ele está fazendo? Quando ele fala, seria preservada, né, a correção gramatical, implementou-se por foi implementada, ele está saindo de uma passiva sintética para uma passiva analítica. Assim, foi implementada a administração. Sair da passiva sintética para analítica ou ao contrário, pelo menos em regra, isso não gera qualquer tipo de desconforto gramatical ou semântico. E ele diz que não, né? Não vai gerar qualquer tipo de erro gramatical. Comentário certão. Percebeu? Tem nada demais. É treinar isso para dar com pau. Olha a outra. Em relação às ideias de estruturas linguísticas, texto 1. Julgue o item que se segue. A substituição de se constata. Olha o C de novo, ó. Quem constata, constata alguma coisa. De novo, esta mala é aquele tal verbo que não pede preposição. É o transitivo direto. Minha letrinha tá ridícula, hein? É a caneta que a gente usa aqui, pode ficar tranquilo. A letra é feia, mas também não é assim também não. Então, quando você bota um pronome ser ligado ao verbo transitivo direto, pelo menos em regra, esse ser é o pronome apassivador. Então aqui, ó, o é um pronome demonstrativo. Aquilo que se constata. Então esse o dá para ser substituído por aquilo. Deixe-me tentar escrever aqui com essa mala dessa caneta. Aquilo. Ah, tá ridículo, hein? Mas tudo bem, né? Finge que tá escrito aquilo aí, tá, meu aluno? Olha para mim. Essa canetinha aqui para escrever é só em conexão com Jesus Cristo. Acredite. Mas vamos lá. Voltou lá para o slide. Então você está lendo aquilo. Repare só. Então, aquilo que se constata. Ou seja, ele está numa voz passiva sintética por meio do pronome apassivador ser. Ele está falando o seguinte. Substituir por é constatado. Aquilo que é constatado é que, então, de novo, ele está saindo da passiva sintética para a passiva analítica. Manteria a correção gramatical, sentido original do texto. Opa, certão. Vamos para a próxima. Tá vendo como é que é michuruca? Não vai ficar acendendo vela para defunto barata aí não, hein? Próxima questão. Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto 1, julgue o item que se segue. Caso se substituísse, iniciou-se. Quem inicia? Inicia alguma coisa. De novo, verbo transitivo direto. Transitivo direto mais o pronome ser é a mala do PA. PA, progressão ariti? Não. Pronome apassivador, tá? Se ele é o pronome apassivador, estamos falando de voz passiva sintética. Ele está de novo querendo substituir aqui, ó, por passiva analítica. A correção gramatical do período, ele está dizendo que seria prejudicada. Repare aqui, ó. Iniciou-se a sistematização, ou seja, a sistematização, ela foi iniciada. Erro gramatical? Nenhum. Prejuízo semântico? Nenhum. Então, aqui não há dúvida de que o comentário está errado porque ele fala que seria prejudicada. Na verdade, não seria. Por isso, comentário errado.
Vamos partir para a próxima. A respeito das ideias de aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item. O trecho criou-se uma forma de salvação feminina a partir basicamente de 3 modelos femininos. Criou-se quem cria? Cria alguma coisa. É o verbo transitivo direto. Transitivo direto mais o ser, você tem de registrar danado. O ser é o PA, é o pronome passivador. Quando eu falo, jogou o tio grandão aqui. Quando eu falo pronome passivador, na sua cabeça tende a aparecer assim, ó, voz passiva sintética. O pronome passivador está para a voz passiva sintética, assim como a voz passiva sintética está para o pronome apassivador. Ok? Voltei, acompanhe, repare. Ele fala o seguinte, criou-se uma forma de salvação feminina, aí vai que vai, poderia ser reescrito com correção gramatical e sem prejuízo da informação prestada da seguinte forma. Uma forma de salvação feminina foi criada. Aqui, ó, foi criada. Ou seja, criou-se uma forma foi criada. De novo, ele está saindo da voz passiva sintética, feita por meio do apassivador, e indo para a voz passiva analítica, feita por meio da locução verbal, verbo ser mais particípio. Então, repare, essa substituição não gera qualquer tipo de prejuízo gramatical, muito menos prejuízo semântico, por isso esse comentário da questão é um comentário certão. Vamos para a próxima. O trecho eram usadas tochas. Poderia ser corretamente reescrito como usavam-se tochas. É lógico, meu aluno, de novo, quem usa alguma coisa. Transitivo direto, vou repetir. Transitivo direto é o verbo que pede um complemento não introduzido por preposição. Quando eu vir, tá uma gracinha, né, esse meu transitivo direto. Quando eu vir o verbo transitivo direto mais o pronome ser, ele vai ser o PA, pronome apassivador. Eu já falei com você. Joga o tio de novo. Pronome apassivador está para a voz passiva sintética, assim como a voz passiva sintética está para pronome apassivador. Ok? Jogou. Então, se eu estou em usavam-se tochas, ou seja, tochas, elas eram usadas. Ao contrário, a mesma coisa. Eram usadas tochas, isso é igual a usavam-se tochas. Eu estou saindo, repare aqui a locução verbal, eu estou saindo da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Reescrita adequada, semanticamente sem problema, comentário certíssimo. Joga o tio no ar. Mais um bloco, mais um conhecimento. No próximo, a gente continua. Não desista. Em breve nós nos vemos. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa. Vamos continuar aqui nossa saga em língua portuguesa. Vozes verbais, transposição de vozes verbais. Primeiro, só para relembrar, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. Então, Alexandre, e se eu não achar o sujeito da oração? É lógico que você vai errar. Então, primeiro passo para eu saber se a voz verbal é ativa, passiva ou reflexiva é descobrir o sujeito. Então, descoberto o sujeito, menos chance de errar. Aí, descobrir o sujeito, você vai ver se ele pratica ação verbal. Por exemplo, João comprou o livro. Quem comprou o livro? João. Isso você já sabe fazer. Então, se João, quem comprou, a voz aqui é ativa. Agora, se eu fizesse o livro, ele foi comprado por João. Repare só, faz aquela perguntinha. O que foi comprado por João? O livro. Então, aí agora o livro é que é o sujeito. Se o sujeito sofre ação verbal, aí a gente vai falar em voz passiva, lembra? Aqui no caso passiva analítica, eu vou voltar essa história daqui a pouquinho. Então, a tal da passiva analítica.
E, Alexandre, quando o sujeito pratica e sofre ação verbal ao mesmo tempo? Aí estamos falando de voz reflexiva. Por exemplo, eu me feri. Se eu me ferir, eu pratico a ação de ferir e sofro a ação de ferir ao mesmo tempo. Legal? Deu para entender? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A transposição de vozes verbais. Não é difícil, certamente dúvidas haverá, mas só que você vai tentar fazer o seguinte, Alexandre, vai abstrair num primeiro momento, não ache que você esteja perdido no primeiro momento. Na verdade, você não está perdido, você só está no início. Quem está no início fica meio desconfortável, mas depois, daqui a pouco, você vai subir degraus e vai sair bem, tá? Então, vamos aqui, ó. Vozes verbais, repare, transposição de voz passiva sintética para analítica. Deixe-me fazer lembrar. O que é a voz passiva sintética? É aquela feita, deixe-me aqui, ó, pelo pronome apassivador. Lembre-se de um detalhe. Vou escrever aqui, ó, pronome apassivador. Espera aí que eu vou apertar um cadinho aqui, que a magrinha tá gritando. Então, apertei, pronome apassivador. Então, pronome apassivador, Alexandre, não me lembro. Então, tem que lembrar. Quando é que o pronome apassivador, ele aparece? Quando ele aparece ligado a verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Esqueceu? Então, vamos. Quem aluga, aluga a alguma coisa ou aluga alguma coisa? Aluga alguma coisa. Então, o verbo alugar é aquele tal verbo transitivo, ó, direto. Por que ele é transitivo direto? Porque ele não pede preposição no complemento verbal. Quando você vir um verbo transitivo direto ligado ao pronome ser, esse pronome ser é o tal do apassivador. Alexandre, e o que significa ser apassivador? É exatamente isso que você está pensando aí, ó. Apassivador significa jogar na voz passiva. O apassivador, o sufixo dor, ele é formador de agente de uma ação verbal. Tanto que o lutador luta, o jogador joga, o bebedor bebe, o babador baba. Então é por isso que você não coloca o babador no neném. O babador é o neném. Você coloca o babadouro no neném. Então o babadouro é onde se baba. O bebedouro é onde se bebe. E o bebedor é quem bebe. E o babador é quem baba. E o apassivador é quem é passiva. Entendeu? Então aqui nós estamos numa voz passiva porque o apassivador apassivou. Alexandre, e esta voz passiva, deixe-me pegar aqui o pretinho. Vou pegar o pretinho aqui. Esta voz passiva, ela é chamada de quê? Esta é a voz passiva chamada de sintética. Alexandre, não entendi. É mole, meu filho, calma. Por que ela é a voz passiva sintética? Porque ela foi sintetizada pelo pronome apassivador. É michuruca, nada demais. Outro detalhe, aqui você vai se prender. Acompanhe. Como aqui eu tenho uma voz passiva sintética, cuidado com esse detalhe. A casa, repare bem, é aquilo que está sendo alugado. Então, aluga-se a casa, ou seja, essa casa, ela é alugada. Se a casa aqui é alugada, a casa aqui é o sujeito. Não há dúvida. Então, se a casa aqui é o sujeito, eu tenho de perceber que sujeito aqui é aquele termo que sofre a ação verbal. Por isso que eu escrevo sujeito passivo. Temos de memorizar. Verbo transitivo direto, aquele que não pede preposição, mais o pronome se. Esse se é apassivador. E o que vem em regra na sequência é o sujeito passivo com quem o verbo tem de concordar. E o Alexandre, fez uma revisão. Fiz uma revisão, hein? Não é por acaso que se aqui fossem casas, não seria aluga-se casas, e sim alugam-se casas. Percebeu, meu filho? Então, beleza. Então, legal. Aí, repare, isso é a voz passiva chamada sintética. E a voz passiva analítica? Calma agora. Repare, primeiro detalhe importante.
Quando eu estou na sintética e quero fazer a analítica, já vou colocar aqui ao lado para ficar mais clara a ideia. Voz, voz passiva, analítica. Alexandre, deixe-me perguntar a você, o seguinte, sim, estou ouvindo. Eu tenho de diferenciar mesmo essa sintética da analítica? Você tem, meu aluno. Você tem, não há dúvida. Até porque isso vai ser perguntado no comando da questão. Então não ache que o amigo esteja aqui fazendo isso, não, é porque é para ganhar tempo. Não, não é isso. É porque você tem de saber. Então repare, cuidado, repito, a sintética se faz por meio do pronome a passiva do. E a analítica se faz por meio, repare, que a casa, ela continua sendo sujeito. Faça a pergunta, a casa é alugada. Faça aquela pergunta, o que é alugado? O que é alugado é a casa, no caso alugada, né? Fazendo aqui a concordância. Então aqui está o sujeito. E outra pergunta que ele faz é a seguinte, meu filho. Essa casa sendo alugada, ela pratica a ação de alugar ou ela sofre? Sofre, né? Então esse sujeito, ele é um sujeito que sofre. É um sujeito passivo. Não sei se você me entende. Então, repare, se ele sofre, se ele não pratica a ação verbal, ele é um sujeito paciente. E está aqui caracterizada a voz passiva. Mas repare, a voz passiva agora, acompanhe, ela é feita por meio do verbo ser, mais o particípio de um verbo qualquer. Que no caso aqui, adivinhe quem é o particípio do verbo alugar? É alugado. Detalhe, vou até me aproximar de você para você entender. Cuidado que o particípio é chamado de forma nominal, ainda que seja verbo, não é por acaso. Entenda que verbo, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Ele não varia em gênero. Gênero, quem varia é substantivo. Menino, menina. Mas o particípio, ainda que seja uma forma verbal, traz consigo essa variação de gênero, que normalmente tal variação passa despercebida. Aí você fica perdidinho. Ué, alugada? O particípio de alugar não é alugado? É, mas dependendo com quem ele esteja ligado, dependendo do gênero do sujeito a que se refere o particípio, ele vai variar em gênero. Em gênero e em número, hein? Se fosse as casas são alugadas ou alugadas? Alugadas. Aí o S aqui é a desinência de número e o A a desinência de gênero, tá? Então, Alexandre repete, pelo amor de Deus, isso é um vídeo. Então o que você vai fazer? Para o vídeo, volte e coloque isso tudo no papel. Legal. Então repare só, quando eu formar a voz passiva por meio do verbo ser, mais o particípio de um verbo qualquer, eu estou na chamada voz passiva analítica. E para eu fazer isso, você viu que não há nada demais. Da passiva sintética para analítica, é só pegar o sujeito, repare, e transformar aqui este conjunto, verbo mais pronome passiva do, em locução verbal. Repare um detalhe. O é aqui, o verbo ser, está no presente do indicativo, não é por acaso. É porque ele está mantendo o tempo verbal do verbo alugar aqui, presente do indicativo. Eu alugo, tu alugas, ele aluga. Além do modo verbal, que é o indicativo, né? Indicativo é aquele factual não hipotético, como por exemplo, tomara que eu alugue aquela casa porque eu estou perdendo uma grana. Beleza? Tranquilo? Então veja que sair da voz passiva sintética para a voz passiva analítica não há qualquer dificuldade. E de tanto você fazer isso, acredite, muito improvável que você erre uma questão. Ali não é onde mora o perigo. Ok? Então tá. Então vamos embora. Venho para cá pro meio, beleza. A galera da câmera aqui, essa galera é a melhor do Brasil. Então acompanhe. Vem para cá, ó. O que a gente vai fazer agora? Aqui é meio esquisito, por quê? Calma, isso, vai me acompanhando.
que o tio de vez em quando pega a aguinha também, é de Deus. Não, você já viu, né? Olhe para o seu amigo. Normalmente, essa transposição, ela passa despercebida nos livros, nas gramáticas, né, nas doutrinas. E o examinador, já que você vai fazer um concurso público, ele sabe que isso passa despercebido. E como passa despercebido, o que ele faz? Ele cobra de você. Aí vira o pandemônio, vira o desespero. Sabe por quê? Porque automaticamente, de tanto você trabalhar a transposição da voz passiva sintética para analítica, aluga-se sala. Sala é alugada. Quando eu peço para você sair da voz passiva sintética para ativa, você joga na analítica e está crente que está acertando. E acredite, o examinador, ele vai induzir você a esse erro. Alexandre, você falou, eu não entendi nada não. Então tente entender o que eu vou lhe dizer. Primeiro, consertou-se o relógio. Primeiro passo. Este C é o apassivador? Alexandre, não sei. Então, ó, virei de ladinho, acompanhe comigo. Aqui, ó. Beleza, vem pra cá. Ó, quem conserta, conserta a alguma coisa ou conserta alguma coisa? Esse é o primeiro passo. Você tem de dar. Conserta alguma coisa. Então, o verbo consertar é o famoso verbo transitivo de direto, que beleza. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Adivinhe quem é o pronome ser? Alexandre, tô ouvindo você, fala. Mas esse tal de apassivador só pode ser o pronome ser só, hein? O me, o te, nos, vos, os, as, lelês, eles não apresentam essa função. Só quem apresenta a função indeterminador e apassivador é o pronome ser. Vamos nos prender a ele, hein? Pelo amor de Deus. Se você ampliar a sua análise, menos chance você tem de acertar. Não há dúvida. Então, repare, quando você liga o verbo transitivo direto ao pronome ser, este pronome ser é o famoso apassivador. Veja com seu tio o seguinte, toda vez quando você vir pronome apassivador mais o verbo transitivo direto, é uma tendência, não vai ficar depois chateado comigo, se você vir a anteposição do sujeito passivo ligado a uma estrutura e a que apareça o pronome apassivador. Isso é possível, mas só que não é uma tendência. Então, a tendência é que esse tal sujeito passivo, na chamada voz passiva sintética, venha posposto, venha depois do pronome apassivador. E aqui não foi diferente. Então, este relógio aqui é o que foi consertado. Consertou-se o relógio, ou seja, o relógio ele foi consertado. Então, aqui está o sujeito passivo, o sujeito paciente desta voz passiva aqui presente. Agora vou ter de fazer uma bagunça. Concentre comigo. Vou levar uma setinha aqui para baixo, não fique perdido. Repare, se eu tenho o pronome apassivador, eu repito, qual é a voz verbal? É a voz, ó, voz passiva. Veja, analítica ou sintética? A sintética é por meio do pronome apassivador e a analítica por meio da locução verbal. Então, se aqui apareceu o pronome apassivador, ela é chamada de voz passiva sintética. É pão, pão, queijo, queijo, meu filho. Aqui, ó, é sem firula. Não há para firula, deixa para outro lado, tá? Aqui é pão, pão, aqui é alfacão, não é conversa fiada, não. Então, você botou isso no papel? Repare agora. Aí, de consertou-se o relógio, eu peço a você qual é a voz ativa correspondente. Aí você mete, sabe o quê? O relógio foi consertado. Meu aluno, pelo amor de Deus, você está saindo de voz passiva sintética? O sangue de Jesus tem poder para voz passiva analítica. Não pode. Não pode não, ser cuidado, tem que ter muita
muita paciência e muito cuidado, meu aluno. Cuidado, pô, que nem tudo que reluz é ouro. Você tem que sair da sintética para ativa, é diferente do que a gente fez. Então, preste atenção. Você vai sair aqui da sintética para ativa de que maneira? Mantendo a indeterminação do agente da ação verbal. Meu Deus, calma, veja comigo. Consertou-se o relógio. A pergunta que lhe faço é, o que foi consertado? O relógio. O relógio é o sujeito passivo a que me referi até agora. Ok. Outra pergunta. Consertou-se o relógio. Eu vou lhe dar 10 segundos. Eu vou contar aqui, ó. 10 segundos para você pensar. Quem consertou o relógio? Ó, passaram 5. Quem consertou o relógio? Não descobriu, né? Por quê? Porque o agente da ação de consertar, na voz passiva sintética, não aparece. Alexandre, não. Se você vir o agente da ação verbal, aquele tal agente da passiva, você vai ver na tal voz passiva analítica. Na sintética você não vai ver, não. Então, repare que aqui, quem consertou, eu não consigo determinar. Ou seja, vou levar em vermelho uma setinha aqui para cima. Vou perguntar o meu parceiro aqui, ó, Fabão, aqui, pega. Aí, ó, isso aqui é maravilha. Então, este, ó, o agente, vou botar aqui, ó, o agente, peraí que a bichinha tá gritando, ó, tá vendo? Tá gritando. Vou apertar, quando aperta ela para de gritar. O agente é indeterminado. Já que o agente da ação verbal ele é indeterminado, na hora que eu jogar na voz ativa, repare que eu falei ativa, o verbo necessariamente vai ficar na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque jogando o verbo na terceira pessoa do plural, eu indetermino o agente da ação verbal na voz ativa. Alexandre, é novidade, né? Não, meu filho. Repare, esqueceu? Você tem de voltar alguns blocos. Você tem de ir lá a classificação do sujeito, pela qual eu já passei, aí você vai ter de rever, vai ter de fazer uma revisão em classificação do sujeito, para você se lembrar que existem duas maneiras de eu indeterminar o sujeito. Jogando o verbo na terceira pessoa do plural, não tendo um agente da ação verbal aparente. Por exemplo, você não veio ao trabalho ontem? Falaram mal pra caramba de você. Mas quem falou? Não, falaram lá. Isso eu estou indeterminando o sujeito. Ou na atual situação do Brasil, necessita-se de novas oportunidades. Aí o C aqui é indeterminador, não tem nada a ver com a passivador, e eu assim também consigo indeterminar o sujeito da oração. Então repare que aqui eu joguei na terceira pessoa do plural para manter o agente indeterminado. Eu vou ter de fazer isso sempre. E outro detalhe, aqui você vai se prender. O sujeito da voz passiva sintética, no momento em que eu jogo na voz ativa, ele vira o complemento do verbo consertar. Ele vira objeto direto. Por favor, coloque isso tudo no papel, hein? Isso gera derivativos. Ok. Alexandre, diga-me. Não tem um macetinho, não? Macetinho? Anote para mim. Toda vez que você sair da voz passiva sintética para a voz ativa, basta tirar o pronome ser e jogar o verbo na terceira pessoa do plural. Sempre. Alexandre. Então, para que você explicou isso tudo, infeliz? Meu aluno, porque aqui é o papel do professor. O professor, ele explica e depois ele dá aquele macetinho, né? Que se vai viver de macetinho? Não. Macetinho, não. Você vai entender. E se for o caso, você usa o macetinho. Macetinho seria melhor, né? Então, beleza. Entendeu? Então tá. Então agora vem pra cá, meu filho. Repare. Vem comigo. Virei.
Agora aqui é a mais comum, é aquela que a gente faz demais no nosso dia a dia, principalmente estudando, né? Fazendo aqui no ensino médio, fundamental, a gente trabalha isso demais. Transposição da voz ativa para a passiva analítica. Repare, o professor levou o livro. Então, o professor levou o livro, nós estamos aqui ó, na voz chamada ativa. Por que a gente está na voz ativa, Alexandre? Porque o sujeito, que é o professor, ele pratica a ação de levar. Então, se ele pratica a ação de levar, nós estamos com um sujeito ativo, um sujeito agente, por isso estamos numa voz ativa. Repare que para eu sair da voz ativa para a chamada voz passiva, vou escrever aqui pequenininho, para a chamada voz, ó, passiva. Repare, desculpe-me de vez em quando ficar de costas para você, tá? Que eu não gosto de ficar de costas para ninguém não, mas eu tenho de escrever aqui, tá? Voz passiva analítica. Quem me faz fazer essa bobeira é o Fábio, depois você vai conhecer o Fábio. Voz passiva analítica é só pegar o objeto direto da voz ativa e transformar em sujeito na voz passiva. Lembra? Aí pego o verbo, ó, o verbo levar e transformo naquela locução verbal. Não posso me esquecer de que a locução verbal que caracteriza a voz passiva, chamada analítica, é aquela formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo da voz ativa. O particípio do verbo levar é levado. O verbo ser aqui está no pretérito perfeito, porque levou também está no pretérito perfeito. Ah, Alexandre, então eu tenho que manter o tempo verbal na hora da transposição? O tempo e o modo, não há dúvida. E para fechar o pacote, para quê? Para a gente fazer aquele exercício bonito, o sujeito da voz ativa, quando ele cai na voz passiva, ele vira o tal do agente da passiva. Lembra? Agente da passiva, ele pode... Esse é um detalhe que você vai colocar no papel para mim. Vou até beber um golinho de água para levantar o moral. Ele pode aparecer na voz passiva analítica, o agente da passiva. Agora, na sintética, na voz passiva sintética, ele não pode. Ok? Então, repare que aqui, o agente da passiva, normalmente um macetinho para você, que eu gosto de você, eu vou passar um macetinho. Por e as contrações. Pelo, pelos, pela, pelas. São as formas que introduzem o tal agente da passiva. Então, o agente da passiva aqui pode ser introduzido pela preposição por ou pelas contrações pelo, pelos, pela, pelas. Tanto faz. E o agente da passiva nada mais é que uma função sintática que representa o agente da ação verbal dentro da voz passiva chamada analítica. Eu pergunto a você, meu aluno, é difícil? É nada. Então agora, vamos fazer aquele exercises. Acompanhe. Jogou lá no exercício para o seu amigo. Deixe-me ver aqui o meu papel também. Aí a gente vai junto. Número 1. Com relação a aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item seguinte. A substituição de foram adotados, repare que nós estamos numa voz passiva chamada analítica. Por adotou-se, preservaria a correção e o sentido do texto. Michuruca. Por quê? Porque aqui está no singular, ó. Não, negativo. Foram adotadas, para eu manter a correção e o sentido, eu não colocaria adotou-se, e sim adotaram-se. Adotaram-se dispositivos legais, porque dispositivos legais, este aqui é o sujeito com quem a locução verbal foram adotados. Está concordando e na substituição da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, teria de se manter o plural, adotaram-se. Então ele fala em preservação da correção e o sentido? Não. Comentário erradão. Vamos embora. Número 2. O levantamento foi feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, SEMESP, com 99 instituições.
Essa frase do texto exemplifica a voz passiva, sim. Repare aqui, ó, foi feito, ó, verbo ser mais o particípio do verbo fazer. E repare que o sujeito é o levantamento e acompanhe que pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, este é o agente da passiva. Ele quer saber o seguinte: assinale a forma verbal correspondente, aqui está sublinhada na voz ativa. Aí é mole, meu aluno, ó. É só pegar o tal do agente da passiva e transformar em sujeito. Aí vai que vai, ó. O sindicato das mantenedoras de ensino superior, eu pergunto a você, fez-se, fazia, fazia-se, fizera ou fez? O foi está no pretérito perfeito do modo indicativo. Se eu mantiver o pretérito perfeito do modo indicativo de foi feito, vai ser fez. E quem fez foi o sindicato. Então, se o sindicato ele fez, não há dúvida, para eu jogar esta voz passiva, chamada analítica, em ativa, eu tenho de fazer o sindicato das mantenedoras de ensino superior fez o levantamento. A letra E é de elefante. Repare, vamos para a próxima. A análise foi realizada por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. A frase indicada acima fica com a forma verbal correta na voz ativa correspondente em... Repare, a análise foi realizada, a locução verbal, por quem? Por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. Aqui está o agente da passiva. Aqui é a voz ativa? Pega o agente da passiva e transforma em sujeito. Pesquisadores dos Estados Unidos e da China, esses pesquisadores, eles realizaram a análise. Mantive o tempo verbal, no caso pretérito perfeito, e o modo, aqui por meio do verbo ser, do foi. Então, realizam ou não? Realizaram. Aí vem, né, um montão de baixaria, né, na letra B, na letra C, realizou-se a análise, estou em voz passiva sintética, só pode estar de brincadeira. Então, jogando na voz ativa, tranquilo, pesquisadores dos Estados Unidos e da China realizaram a análise, a letra E é de elefante. E vamos para fechar, número 4. O flagrante de 2 assessores trocando figurinhas durante uma sessão foi divulgado pelas redes sociais e a cena se espalhou. Então, olha lá, foi divulgado, acompanhe comigo. O flagrante foi divulgado pelas redes sociais. O segmento foi divulgado pelas redes sociais do texto 2, é um exemplo de voz passiva analítica. Se a mesma frase fosse colocada na voz ativa, a forma verbal adequada seria? É só pegar aqui, mole. Olha lá, ó. Pega o agente da passiva pelas redes sociais e a cena se espalhou. Então, pego ali, ó, pelas redes sociais e transforma em sujeito. As redes sociais, elas divulgaram. Elas divulgaram o quê? O flagrante de 2 assessores trocando figurinhas durante uma sessão. Então, acabei de jogar na voz ativa. Se a forma verbal adequada será divulgaram, vai ser letra A de Alexandre. Me jogou grandão? É isso, meu aluno. Estou esperando você no próximo bloco. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando, concordância verbal. Preste atenção no detalhe. A concordância verbal não é aquele momento tranquilão, assim, Alexandre, é fácil, só decorar a regrinha. Para memorizar a regrinha, você vai ter de memorizar, não há dúvida. Mas só que depende de contexto, algumas questões geram mais dificuldades, outras menos dificuldades, mas dificuldades sempre haverá. Importante é você entender o seguinte, repare só, que concordância verbal basicamente é a concordância que há entre o verbo, olha aqui, ó, o verbo e o sujeito da oração a que se refere esse verbo. Então, para variar, eu tenho de descobrir o sujeito da oração para não errar em concordância verbal, hein? Então, repare só. Veja, por exemplo,
Vamos fazer aquela perguntinha para achar o sujeito do verbo chegar. Quem chegou? Fez a pergunta, a resposta, os alunos. Então, está aqui o sujeito que você já sabe, já treinou pra caramba, é o sujeito simples. Por que é o sujeito simples? Porque possui apenas um núcleo. Ok. Essa concordância entre o verbo chegar e o sujeito, no caso aqui os alunos, se chama concordância verbal. Repare que o sujeito está na terceira pessoa do plural, e o verbo o acompanhou, ficando na terceira pessoa do plural. Entenda, se em vez de os alunos fosse o aluno, não ficaria o aluno chegaram, ficaria o aluno chegou. Então, a concordância verbal, grosso modo, é concordância que há entre verbo e o tal do sujeito, que vai seguir, né? Esse tal verbo vai seguir o número desse sujeito a que ele se refere. Beleza. Aí existem várias particularidades. Outras particularidades que não estarão aqui, é lógico que não são aquelas as tais principais de prova. Nós vamos nos prender aos detalhes principais de prova e é lógico, eu preciso sempre da sua pesquisa. Você vai ajudar o amigo a ajudar você. Isso aqui é uma relação de amizade. Você, mesmo que você não queira, você arrumou um amigo. Mas para isso, você tem de me ajudar. Tá legal? Então a pesquisa é ad eterno. Primeiro detalhe importante. Quando o sujeito é simples, a concordância é pão, pão, queijo, queijo. Você pega o verbo e concorda com esse sujeito. No caso simples, muito cuidado, um alerta para a galera que gosta. Quando a frase começar com o verbo. Alexandre, não entendi. Então, vou fazer uma bagunça aqui, ó. Vou escrever... Não, vou pegar o preto para você visualizar bem aí no vídeo. Se eu faço isso aqui, ó. Chegaram, olha só. Chegaram os alunos. Veja que, normalmente, quando a frase começa com a forma verbal, normalmente, o sujeito, ó, a que se refere esse verbo, ele vai aparecer posposto. Ele vai aparecer depois do verbo. Aí sabe o que acontece? Você acaba não fazendo concordância. Principalmente quando está falando. É muito comum você falar assim, ih, Alexandre, agora vai dar para eu estudar direitinho. Por quê? Ah, porque começou as férias. Meu aluno. Não, começou as férias, não começaram. Repare que você, ó, faça a perguntinha. O que começou? As férias. Então, as férias não começou, elas começaram. Mas há uma tendência normal, se você começar a frase com o verbo e colocar o sujeito deste verbo depois dele, você acaba não fazendo concordância verbal. Você comete erro de concordância. E dependendo do contexto da sua vida, isso pode gerar um montão de derivativo, hein? Então, aqui é o sujeito simples, tal qual foi neste exemplo, e a concordância entre sujeito, repare, e verbo, seja ele anteposto ou posposto ao verbo, essa concordância é obrigatória. Agora, preste atenção. Sujeito composto, aqui, não, na verdade, composto é coletivo, né? Vou dar uma melhorada aqui. Sujeito coletivo. É um coletivo com elemento constitutivo. Fica muito melhor para você. Sujeito coletivo. Ó, coletivo. Você está fazendo comigo ao vivo, né? Então você vai escrever junto comigo. Coletivo com... Aí você vai completar para mim, ó. Com uma expressão no plural, tá? Você vai escrever com uma expressão ou locução, tanto faz. Você pode escrever da melhor maneira que você quiser. Eu até prefiro locução, expressão ou locução. Vou botar aqui locução para ficar mais clara a ideia e você já vai entender. Locução no plural. Alexandre, como assim? Você vai ver que é fácil. Veja, bando
não é aquele termo com ideia coletiva? Como assim? Bando, né? Você pode colocar aqui, ó, matilha. Você pode pegar qualquer tipo de coletivo. Então, coletivo é aquele termo que traz consigo a ideia plural, ainda que leve o verbo para o singular. Você não diria o exército ganharam as ruas. Mas, Alexandre, não venha com concordância ideológica agora, pelo amor de Deus. Não, o exército não ganharam as ruas, o exército ganhou. A mesma história. Um bando de aves, repare, um bando voou. Não há dúvida. Agora aqui ó, vem uma locução, uma expressão preposicionada. Essa locução, essa expressão, tanto faz, ela está aqui, repare, ligada a bando. Nesta situação, quando eu vir, tente entender, um termo que traga essa ideia coletiva, mais uma locução, mais uma expressão no plural, posso eu pegar o verbo e concordar com um bando, no caso com um coletivo, ou a tal da NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, a norma, ela permite, nesta situação, também pegar o verbo e concordar com a expressão, com a locução que aqui está no plural e aqui ligada a esse termo coletivo. Percebeu? Então eu poderia colocar aqui o cardume de peixes, repare, mergulhou, cardume, ou mergulharam com peixe. Cabem ambas. Cuidado com isso, tá? Cuidado que normalmente a galera acha que a concordância só pode ser feita com o núcleo. Não. Em várias situações eu posso concordar com o chamado elemento constitutivo. No caso aqui é a locução, é a expressão que está no plural ligada ao termo coletivo, ok? Beleza, vamos embora. Vamos continuar então nossa história. Olhe para cá, veja comigo. Aí, a mesma ideia mais ou menos, é a mesma ideia. Só que é o sujeito coletivo partitivo. Na nomenclatura, a gente não fala mais em coletivo, aqui só uma questão didática mesmo, tá? Que boa parte prefere, a doutrina prefere esse termo coletivo partitivo. Eu prefiro, substantivo partitivo. O que é o substantivo partitivo? É esse substantivo que traz consigo uma ideia de parte. Macetão para você, só para você que está assistindo aí. Eu quero que você decore, maioria, minoria e parte. Só estes substantivos partitivos. Se você decorar os três, acredite, sucesso. Então, nesta situação, tal qual foi com o coletivo, ok? Você pode concordar com este termo partitivo, a maioria dos alunos saiu, boa parte dos cidadãos falou, não há qualquer empecilho, ou posso eu concordar com aquela tal expressão, ou ainda com a tal locução no plural ligada ao termo partitivo. A maioria dos alunos saíram, também pode, ou ainda, boa parte dos cidadãos falaram, não há qualquer empecilho. Beleza? Tranquilo, Michuruca? Então funciona da mesma maneira, então não vamos perder muito tempo aqui alisando aquilo pelo qual já passamos. Então vamos lá. Continuando, vem para cá, acompanhe comigo. Além daquela ideia partitiva, além do coletivo e do sujeito simples, há um momento agora meio perigoso. Qual é o perigo? Quando o sujeito é composto. Aí você vai anotar isso direitinho para mim. Repare. Primeiro, pai e filho saíram. Faça aquela perguntinha. Quem saiu? Vou botar aqui bonitinho, pai e filho. Então, existem dois núcleos. O sujeito aqui, ele é composto. Quando o sujeito é composto,
você tem de entender uma dificuldade que naturalmente ocorrerá. O sujeito composto, repare, ele pode aparecer anteposto ou pode aparecer posposto ao verbo. Deixe-me escrever aqui, ó, sujeito composto. Sujeito composto. Legal. Aí, Alexandre, que diferença vai fazer isso? Brutal, abrupta. Repare, quando o sujeito composto, anote para mim, por favor, isso, vier anteposto, vier antes do verbo, necessariamente o verbo vai ter de concordar com todos os núcleos presentes. Não entendi. Então não posso eu aqui escrever pai e filho saiu. Ah, pai e filho saiu. Mas por que você botou pai e filho saiu, maluco? É porque eu estou concordando com o filho, estou fazendo concordância por atração. Não existe. Não existe. Quando o sujeito composto está antes do verbo, necessariamente o verbo concorda com todos os núcleos. Ou seja, pai e filho saíram. Essa é a concordância chamada rígida. Rígida ou gramatical. Tanto faz. Concordar com todos os núcleos existentes. Agora, preste atenção. Quando esse tal sujeito, até vou beber um golinho de água para levantar o moral, que agora é onde mora o perigo. Repare. Quando o sujeito composto, ele vem posposto ao verbo, vem depois, aí posso eu fazer a concordância atrativa ou a concordância rígida. Não entendi. Repare que quando eu falo pai, saiu pai e filho, eu estou concordando o verbo aqui com o pai. Então, eu estou fazendo a tal da concordância atrativa. Essa atrativa é feita com o núcleo mais próximo, tá? Não há qualquer empecilho gramatical. Repito, só coube atrativa porque o sujeito composto está posposto ao verbo. E embaixo, saíram pai e filho, repare, a concordância voltou a ser rígida. Eu agora estou fazendo a concordância com todos os núcleos existentes. Então, a concordância rígida também cabe nessa situação. Então, preste atenção. Deixe-me repetir. Quando o sujeito composto ele vem antes do verbo, o verbo tem de concordar com todos os núcleos existentes. Ok. E quando o sujeito composto vier depois do verbo, posso eu concordar com o núcleo mais próximo, atrativa, ou posso eu concordar com todos os núcleos existentes? Não há qualquer tipo de empecilho. Beleza. Então agora vamos dar sequência. É pau no burro. Aqui, ó. Concordância com a mala do verbo ser. Alexandre, complica? Não, meu aluno, não que complique. Mas só que são detalhes pelos quais você tem de passar, que não podem passar despercebidos. Qual é o primeiro? Quando você tem o pronome reto, repare, Alexandre, não me lembro quais são os pronomes retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, aqui estão os pronomes retos. Quando forem, pronomes retos ligados ao verbo ser, concentre. Necessariamente, o verbo ser concordará com o pronome reto, independentemente da função sintática exercida por ele. Por ele quem? Pelo pronome reto. Alexandre, eu não entendi. Então vai comigo. Entenda que no primeiro exemplo, o eu é o sujeito. O professor aqui, é o tal do predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Veja que no primeiro exemplo, o eu é o sujeito e o verbo ser está concordando com ele, eu sou. No segundo caso, o sujeito é o professor, é o que vem antes do verbo. Aqui, com o verbo ser, a gente mantém a chamada ordem natural sintática da frase, que é sujeito, verbo de ligação e
predicativo do sujeito, ok? Com o verbo ser, só para o verbo ser. Quem vem antes é sujeito. Quem vem depois é predicativo do sujeito. Isso só serve para o verbo ser. Legal. Então, aqui está o sujeito simples e aqui o eu é o predicativo do sujeito. E, Alexandre, estranho, hein? Eu sei. Você está dizendo, então, que no segundo exemplo, o verbo está concordando com o predicativo, ainda que haja o sujeito? Exatamente isso. E é isso que você vai colocar no papel. O verbo ser, quando ele encontra um pronome reto, ele necessariamente concorda com o pronome reto. Isso é muito importante. Beleza. Vamos embora. Número 2. Não havendo pessoa, só coisas. Não havendo a pessoa, e sim coisa. Quando só há coisa, tanto faz, facultativa a concordância. Tanto faz concordar com o sujeito ou com o predicativo. Repare que virtudes e justiça, isso não é pessoa, isso é coisa. Então, com a coisificação, tanto faz concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Vou colocar aqui bonitinho. Então, sujeito simples, virtudes, PS é predicativo do sujeito, ok? PS, predicativo do sujeito. Então, com coisas sem pessoas, tanto faz concordar, repare, com o sujeito ou concordar com o predicativo do sujeito. Então, dá para eu fazer justiça é virtudes ou justiça são virtudes. Beleza? Tranquilo. Número 3. Pronomes e advérbios interrogativos. Também acho michuruca. Sabe por quê? Porque não há uma questão, é uma questão eufônica. Não há, acredito eu, a possibilidade de você errar, ficar ruim. Não entendi. Num exemplo como este, você não diria quem era os pretendentes. Quem era os pretendentes? Não. Ou, repare, quem é, vou botar o tempo, tá? Quem é os pretendentes? Não, você vai botar o quê? Quem são os pretendentes? Quem eram os pretendentes? Então, repare que quando aqui eu falo em pronome, está aqui, o pronome interrogativo. Então, o pronome interrogativo, entenda, é dentro da interrogação. Tá vendo comigo aqui direitinho? Que há um sinal de interrogação. Então, esses pronomes ou advérbios interrogativos, quando presentes, a concordância obrigatoriamente é feita com o termo no plural. Por isso, cuidado. Quem era os pretendentes, jamais. Quem eram os pretendentes. Beleza? Então tá, ficou bonitinho, hein? Então agora vem comigo. Deixa-me ver o nosso tempo. Vem pra cá, bebi aquela aguinha, mudei a minha posição, repare. Lá foi número 3, vou botar aqui um 4. Número 4, cuidado. Quando vier uma pessoa, necessariamente o verbo ser concorda com a pessoa, ok? Então, vou botar aqui, verbo ser, vou botar aspas, concorda com a pessoa. Com a pessoa. Ok. Parei por aqui. Veja comigo. Exemplo qualquer. João, olha só. João é as alegrias dos pais. O moleque é maneiro mesmo. Agora eu vou inverter isso. As alegrias dos pais é João. Você entendeu? Então repare aqui, interessante, direitinho, João aqui é a pessoa. Veja que independentemente da posição do João, necessariamente o verbo ser concorda com a pessoa. Então, entenda que aqui, João é, concordando com João.
e as alegrias do pai é João, mais uma vez concordando com João. Muito cuidado com essa. Se vier pessoa, o verbo ser concorda com ela. Número 5. Em horas, com as horas, né? Peraí, vou botar 5 em azul para manter a simetria. Número 5. Quando vier uma hora, aí tranquilo, acho que você não erra. A hora vai concordar com o verbo ser. Hora e verbo ser. Tem tudo a ver. Por exemplo, é uma hora, ó, é uma hora, ou são duas horas. Então, repare que aqui, quando vierem horas, necessariamente o verbo ser vai concordar com ela. Sem rolo, sem problema. Então, vem comigo. Para fechar e a gente fazer um exercício, acompanhe. Verbos impessoais. O que você tem de memorizar? Alexandre, diga-me, eu já vi isso com você, tenho certeza? Sabe quando você viu? Quando a gente estava fazendo, deixe-me ver, classificação de sujeito, oração sem sujeito, sujeito oracional, não é sujeito oracional não, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando nós vimos os verbos impessoais, verbo haver no sentido de existir, verbos que indicam fenômenos da natureza. Repare, o verbo fazer ligado a tempo decorrido, eles não variam. Então, quais que eu tenho de memorizar? Cuidado, o verbo haver, lembra? O verbo haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer. Cuidado, ó. Vou botar aqui pequenininho. Ele fica invariável. Invariável em número, tá? Ele varia em tempo, por exemplo, não varia em número. Ou seja, exemplo bobo, houve, repare, houve erros e não houveram. Como eu ouço demais essa baixaria. E aqui, ó, verbo fazer. O verbo fazer, quando ligado a fenômeno da natureza ou tempo decorrido, também por ser impessoal, ele também é invariável. Tempo decorrido, tempo cronológico, né? Então aqui vou colocar um exemplo bobão, né? Faz anos. Faz. Ó, eita, esse faz ficou feio pra caramba. Não ficou padrão. Então, ó, faz anos que não nos vemos. Então aqui beleza. Porque faz e não fazem. Porque o fazer, quando ligado a tempo decorrido, ele é invariável. Aqui eu fico tranquilo, porque você já viu isso com seu tio, eu tenho certeza absoluta disso. Exercises. Acompanhe. A respeito dos aspectos linguísticos, veja aqui, beleza. E textuais do texto tal, julgue o item que se segue. A forma verbal impõe, na linha 24, está no plural, porque concorda com o termo instituições. Negativo, acompanhe. O perfil, opa, peraí, voltei. Peraí, deixa eu botar aqui direitinho. Botar minha canetinha, bota a canetinha. Então, aqui, ó, volta mais um bocadinho. Não, peraí, vou voltar aqui, ó. Aqui, estamos bem. Olha só, o perfil e a política das instituições em que estão inseridos, entre outros aspectos, impõem. Quem impõe é o perfil e a política. Então, o perfil e a política impõem. Ele está dizendo que está no plural porque concorda com instituições. Fraquinha pra caramba. Comentário, ó, errado. Partamos para número 2. Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item que se segue. A forma verbal ágil na linha 4 poderia ser flexionado no plural ágil. Ó, não vou nem esquentar a cabeça. Preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Repare, meu aluno, está aqui, ó, nas áreas em que haja.
intensa movimentação. O verbo haver está no sentido de existir, e verbo haver no sentido de existir, ele não varia em número, então jamais seria hajam, e sim haja. Então por isso que o comentário, já vou daquele jeito, pão, pão, queijo, queijo, também tá errado. Partamos para número 3. Alexandre, não dá para beber uma cervejinha antes? Não, lógico que não. 3. Com relação aos sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item. Próximo item, o item subsequente. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto, caso a forma verbal houve, de novo, fosse substituída por ocorreram. Depende, vamos lá. Houve, em resumo, repare agora, uma ampliação. Então, uma ampliação houve, se no lugar do haver fosse ocorrer, o ocorrer ficaria no plural. Por quê? Uma ampliação ocorreram? Não, uma ampliação ocorreu. Então, se no lugar do haver fosse o ocorrer, ele ficaria no singular pela presença do singular em ampliação. Então, o comentário da 3 não tá bom, não. Erradão. Vamos para 4. A correção gramatical e os sentidos do texto tal seriam preservados caso a forma verbal ocorreram fosse substituída por embora. Infelizmente, tais metas não tenham sido atingidas. Ocorreram diversos avanços. Repare, se eu substituísse por existir, seria existiram, tá fora. Por acontecer, aconteceram. Sucederam? Sim, sucederam pode estar no sentido de ocorrer, de existir, de acontecer. Gostei da C. Tiveram, não. O verbo ter, ele só pode ser empregado, segundo a norma culta, quando houver uma ideia de posse. Não havendo uma ideia de posse, por exemplo, eles têm novos carros. Então, repare que aí tem a ideia de posse. Aqui não. O verbo ter empregado no sentido de haver, segundo a norma culta, está errado. Então, eu não vou falar teve problemas na rua. Eu vou falar houve, ocorreram, existiram. E na letra E, baixaria completa, houveram. O verbo haver, no sentido de existir, você já está esperto, ele não varia. Então, seria houve, não houveram. Então, não há dúvida de que questão 4, resposta à letra C, C de Cristo. Número 5. Julgue o item subsequente a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto tal. No contexto que foi empregada a forma verbal buscaram, poderia ter sido flexionada no singular buscou, sem que houvesse prejuízo para a correção gramatical do texto. A Vale S.A. e o Estado do Pará, repare, a Vale e o Estado, 2 núcleos, por intermédio de seus representantes, buscaram. Ele está dizendo que eu poderia botar buscou, não posso. É um sujeito composto, anteposto ao verbo, eu tenho de concordar com todos os núcleos existentes. Se eu coloco aqui buscou, eu gero um erro de concordância verbal. Concordância verbal errado, você passa mal. Ok? Então vamos partir. Partamos para a próxima. Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto tal, bem como disposto no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que segue. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural acreditam, acabamos de ver. A maioria é aquele substantivo com ideia partitiva dos laboratórios acredita. Eu posso concordar com maioria ou com a expressão, com a tal expressão, locução preposicionada no plural. Então, se eu posso aqui colocar a maioria acreditam ou acreditam concordando com laboratórios, o comentário da questão número 6 é certíssimo. Ok? Me colocou grandão? É isso. Estou esperando você no próximo bloco. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Língua portuguesa, continuando concordância verbal, agora as regrinhas mais difíceis. Então, tá dormindo aí, acorde, né? Você sabe que aqui, ó, tô cansado? Tô, mas aqui, ó, tô aqui com você. Mas de moral levantando, ó, e lá em cima, levantando sempre moral para você não ficar perdido. Então, ó, respire fundo e venha comigo. Cuidado que já começa com uma pancada. Olha só, essas são expressões que passam uma ideia de aproximação, né? Quando eu falo assim, ó, mais de um aluno,
né? Mais de um aluno, vou criar um outro exemplo, menos de 200 pessoas. Quando eu falo menos de 200, eu faço uma aproximação. Eu olhei e vi, menos de 200 pessoas chegaram ao recinto. O grande cuidado qual é? Com as expressões mais D, menos D, perto D, cerca D, tem de decorar. A concordância, preste atenção, hein? É feita com o numeral. E daí, Alexandre? Por quê? Se você levar para o lado semântico, vai dar rolo. Quando eu falo mais de um aluno, não há dúvida que mais de um, no mínimo são dois. Então eu falo mais de um aluno, no mínimo são dois. Aí você vai pensar, mais de um aluno. Se no mínimo são dois, entraram. Errou. Mais de um entrou. Ainda que no mínimo tenham entrado no mínimo dois. Você entendeu? Outro exemplo. Menos de 2 soldados. Menos de 2, quantos soldados são? É 1. Então, menos de 2 soldados. Repare, menos de 2. Morreu ou morreram? Morreram. Ainda que tenha sido 1. Aí você fala, meu Deus, eu vou parar. Não pare, meu aluno. São detalhes. A ciência aqui, ela não traz consigo o plano cartesiano. Ela não é exata. Então, é lógico que haverá... Ó, olha a mão do amigo, ó. Haverá algumas falhas com as quais você tem de se acostumar. Então, mais D, menos D, cerca D, perto D, a concordância é feita com o numeral. Então, ainda que sejam 2 no mínimo, mais de um aluno entrou. Legal. Agora, cuidado. Cuidado que se este mais D1, se ele se repetir, aí, lógico, né? Se houver uma repetição desse núcleo, mais de um homem, mais de uma mulher chegaram ao encontro. Se houver a repetição do mais D1, repare, mais D1 ou mais D1, tanto faz, tá? Aí o verbo vai para o plural. Aí a gente não vai manter a ideia inicial. Então, repare que aqui está na terceira pessoa do plural, porque houve uma repetição do núcleo mais de um. Isso é uma especificidade. Tá bom. E além disso, cuidado se houver uma ideia reflexiva. Por exemplo, quando eu falo assim, ou recíproca fica muito melhor. Mais de um torcedor se agrediram. Repare que mais de um torcedor se agrediram, há aqui uma clara reciprocidade entre mim e ele, entre ele e mim, um agredindo o outro. Então, quando couber essa ideia de reciprocidade, ainda que apareça mais de um torcedor se agredirão, o verbo vai para o plural, tá? Então, coloca essa especificidade aí, só para não deixar passar despercebida, ok? Beleza. Agora, vamos embora, pau no burro. Cuidado com pronomes indefinidos, os principais estão aqui, ó, qual, algum, nenhum, os principais. Cuidado, quando ele vier no singular, presta atenção, vou botar aqui, ó, singular. Vier no singular, deixe-me melhorar isto aqui, ficou feio. Singular, mais, ó, mais uma expressão preposicionada no plural, necessariamente o verbo concordará com o pronome indefinido. Então, aqui, repare só, nenhum dos alunos, eu não posso falar nenhum dos alunos saíram. Por quê? Porque o nenhum está no singular. Então, você vai registrar isso. Qual, algum, nenhum, quando este pronome vier no singular, mais uma expressão preposicionada no plural, ainda que ela esteja no plural, o verbo vai ter de concordar com o pronome que está no singular. Isso é perigoso, hein? Então, nenhum dos torcedores participou da manifestação. Ah, Alexandre, mas eu não posso botar nenhum dos torcedores participaram, levando para aquela ideia de maioria. Maioria é uma história, nenhum é outra. Maioria é substantivo com ideia partitiva, é outro mundo. Aqui a gente está falando de pronomes indefinidos.
Cuidado com isso. E mais um detalhe. Se este danado vier no plural, o enredo muda. Como assim, Alexandre? Veja só. Quais, alguns, poucos. Se o pronome indefinido vier no plural, preste atenção. Aí, vem comigo. Aí, repare. No plural, tá aqui no plural, não tá? Vou botar aqui, ó, plural, não é mais singular, ele tá no plural. Se ele vier no plural, o verbo, ele poderá concordar com sempre agora, com o pronome ou com a expressão no plural. Alexandre, meu aluno, se você não decorar isso, vai dar rolo, aparece em questão, independentemente da banca que você, que for que vai realizar o seu concurso, saiu, graças a Deus. Então, a banca que vai realizar, ela vai cobrar isso de você, seja a CESP, seja a VUNESP, seja a CEPERJ, seja Gran Rio, FCC, ESA, vai cair. Essa diferença aqui é importantíssima. Quando vier no singular, qual de nós saiu? Só pode concordar com qual? No singular. E se vier no plural? Quais? Aí, repare. Peraí, eu nem botei aqui a interrogação, né? Ficou feio, vou botar aqui a interrogação. Ih, tá horrível. Tá vendo? Vou botar aqui bonitinho. Isso aqui tem padrão. Que beleza, hein? Então, se vier no plural, aí posso eu concordar com o pronome, no plural, ou posso eu concordar com essa expressão preposicionada. Cabe em ambas. Isso é um perigo, hein? É decoradinho. Então tá. Vamos embora. Com o que e com o quem? Pronomes relativos, tá? Vou botar aqui pronomes. Alexandre, não me lembro. Meu aluno, a gente já passou por isso, hein? Alexandre, não me lembro. Tudo bem, então. A gente ainda vai passar, pode ficar tranquilo. Porque nós vamos voltar às orações e quando chegarmos à oração, eu vou ter de falar de oração tal subordinada adjetiva, que é introduzida por pronome relativo, você vai acabar vendo isso de novo. O importante é o seguinte, quando você vir o que, presta atenção agora, e quando você vir o quem, depois de um pronome reto, Alexandre, não é bichoroca. Quais são os pronomes retos mesmo, hein? Vou botar pra cá, ó, fazer uma bagunça. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Legal. Então, quando você vir um pronome relativo, que ou quem, depois de um pronome reto, repare, o verbo posposto ao que e ao quem vai funcionar da seguinte maneira. Quando for o quem, melhor, repito, quando for o que depois do pronome reto, o verbo vai ter de concordar com o pronome reto. Necessariamente. Então, ó, não. Hoje eu não pago. Fomos nós que pagamos na última vez. Repare que é com que. Entenda. E se for com quem, Alexandre? Aí o enredo muda. Se for com quem, preste atenção. Aí posso eu pegar o verbo que vem depois e concordar com quem? Ou posso eu pegar o verbo e concordar com o pronome reto? Cabem ambas. Então, deixe-me repetir. Quando nós virmos um pronome reto e na sequência o que ou quem, o verbo depois do que concorda necessariamente com o pronome reto. Fui eu que falei. Agora, se depois do pronome reto vier o quem, concentra. Eu posso concordar com quem ou posso concordar com o pronome reto. Cabem as duas. Fomos nós quem pagou, pagamos. Michuruca? Michuruca. Beleza. Agora veja bem. Beber um golinho de água para você também respirar fundo, porque o ritmo é pesado, não há dúvida. Anote para mim o seguinte, anote aí, ó, de próprio punho. Com a expressão 1, 2, que. É decoradinha mesmo. 1, 2, que. Ou com a expressão uma,
uma das que, repare que beleza, com a expressão um dos que ou uma das que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Alexandre, não entendi legal, então preste atenção. Repito, com as expressões um dos que, uma das que, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Veja, ele é um dos que, olha quem está aqui, ó, ele é um dos que, aí ó, um dos que passou, na verdade eu vou estar concordando com a ideia singular representada aqui pelo ou eu posso colocar ele é um dos que passaram. Aí eu vou estar aqui ó, fazendo uma relação com este dois, que na verdade é um daqueles que passaram. Então, entenda, com as expressões um dos que, uma das que, o verbo, ele pode ficar no singular, concordando com a ideia singular representada pelo ou pode ir para o plural, concordando com a ideia plural aqui representada por dois, que na verdade é daqueles. É a contração da preposição de e o pronome demonstrativo os aqui representando aqueles. Legal? Tudo bem. Então vamos embora. Virei, acompanhe comigo. Agora vamos para a porcentagem. Nada demais. Repare só. Porcentagem está aqui. Porcentagem ou percentagem, tanto faz, né? E aqui o tal do elemento constitutivo, que é aquela expressão preposicionada ou locução, tanto faz. Que no caso está no plural. O que eu tenho de ter em mente? Quando eu vir a porcentagem, posso eu concordar com a porcentagem ou com o chamado elemento constitutivo, que é a expressão preposicionada. Então, 1% falou, os cidadãos falaram. Alexandre, mas e se no caso fossem 2%? Aí 2% dos cidadãos, meu filho, é pão, pão, queijo, queijo. 2% dos cidadãos só poderia ser falaram. Da mesma maneira, se fosse 1,9% da turma, 1,9 ainda não são 2. Então, e turma leva o verbo para o singular. Então, 1,9% da turma ganhou a aprovação. Ok? Então, cuidado. Legal. Número 5, sujeito oracional. O sujeito oracional, ele é mais complicado um cadinho, por quê? Porque depende de uma sintaxe mais apurada, né? De um trabalho sintático mais apurado. Trabalho esse que você, passo a passo, está indo comigo. Então, não esquente a cabeça. É um momento de você relaxar, se sentir um certo desconforto, daqui a pouco você vai estar melhor. Veja comigo. Aqui existem duas orações. Convém, repare, convém que você estude. E aí, fazendo aquela perguntinha para achar o sujeito, o que convém? O que convém é tudo isto aqui, ó. Que você estude, isso convém. Repare que a resposta que me dá o sujeito me deu a oração inteira. Então, por isso que a gente chama que você estude de sujeito oracional. Por que ele é o sujeito oracional? Simples, porque é uma oração cuja função sintática é ser sujeito. E agora o que eu tenho de ter em mente? Repare, toda vez que um verbo possuir como sujeito uma oração, necessariamente este verbo ficará na terceira pessoa do singular. Isto é importantíssimo. Então, cuidado. Esta oração aqui tem uma classificação desnecessária para este momento. É a tal da oração subordinada substantiva subjetiva. Mas a gente chama de sujeito oracional. Sujeito oracional nada mais é que uma oração que funciona como sujeito. Legal. Então, sujeito oracional, repare, verbo no singular. Nomes próprios no plural. Quando a gente fala nomes próprios, cuidado, são nomes locativos, indicadores de lugar. Por exemplo, Estados Unidos, Minas Gerais, Andes, Alagoas e por aí vai. Veja o exemplo que eu vou criar aqui com você. Repare, Minas Gerais produziu muito ouro, não há dúvida. E outro exemplo, as de Minas Gerais produziram muito ouro.
Repare que quando eu fiz assim, ó, Minas Gerais produziu, eu não coloquei o artigo, as Minas Gerais. Então, se eu não colocar o artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais produziu. Esse é o macete. Agora, e se eu colocar o artigo as Minas Gerais, aí vai para o plural. Produziram muito ouro. Tá? Isso acontece com nomes locativos, indicadores de lugar. Outro exemplo, os Andes ficam na América do Sul. Vou tirar o os. Andes fica na América do Sul. Molinho. Repare agora aqui, ó. Estados Unidos atacou. Por que que atacou? Deixe-me dar uma melhorada aqui. Atacou, simples. Por que na terceira pessoa do singular, meu filho? Porque está sem, ó, está sem o artigo. E se eu colocar o artigo como coloquei? Aí o verbo acompanha o artigo. Aí vai para a terceira pessoa do plural. No caso, os Estados Unidos atacaram. Direitinho? Então tá. Então vamos que vamos, continuando nossa história. Pronome de tratamento. Quando você vira um pronome de tratamento qualquer, como Vossa Excelência, Sua Excelência, você, que é um pronome de tratamento, Senhor, qualquer pronome de tratamento, trabalha com o verbo na terceira pessoa, seja na terceira pessoa do singular ou do plural. Não pode você trabalhar com a segunda pessoa, com o tu e com o vós. É aí onde mora o perigo. Então repare só, Vossa Excelência sairá hoje, porque aqui está na terceira pessoa do singular. Porque aqui eu estou concordando com o pronome de tratamento do Vossa Excelência. Tá? Então, nada demais, não vejo grandes problemas, é sempre bom fazer uma revisão em cima disso. Agora, para fechar a parte teórica deste momento, partícula C. Você também já viu várias vezes. Aqui eu estou fazendo uma revisão. Lembra, quando você pega um verbo transitivo direto, o que é o transitivo direto? É aquele que não pede um complemento verbal preposicionado. Então, quem aluga alguma coisa, aluga algo. Mas a partícula C, esta partícula C é a tal da passivadora. Você já viu. Ou é o pronome apassivador, tanto faz. Pronome apassivador. E o que você não pode esquecer? Quando você vir o pronome apassivador, na sequência, em regra, virá o sujeito. Aquele sujeito passivo com quem o verbo tem de concordar. Repare que aluga ficou no singular porque sala está no singular. E veja que quando eu boto sala no plural, o verbo acompanha no plural. Isso vai acontecer quando o pronome ser for apassivador. Cuidado! Mas, Alexandre, eu lembro que quando o verbo não é transitivo direto, por exemplo, transitivo indireto, o que é o transitivo indireto? É aquele que pede preposição. Quando ele é transitivo indireto mais a partícula C deixa de ser a passivadora e o C passa a ser índice de indeterminação, símbolo de indeterminação, pronome indeterminador, tanto faz. Passa a ser o pronome indeterminador. Repare, ó, já passamos por aqui. Tá em dúvida? Volte e faça uma revisão, hein? E o que você tem de ter em mente, meu aluno? Que toda vez quando você vir o ser pronome indeterminador do sujeito, ou verbo ligado a ele, vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ou seja, o verbo que se associa ao pronome indeterminador, ele não varia. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Legal? Beleza. Então agora, ó, exercises. Vambora, meu filho, acompanhe comigo. Repare, vou sentar a mamona, hein? Tá com a minha canetinha aqui, deixa eu ver se a caneta tá. Número 1. Em qual das frases abaixo há erro de concordância? Concentre tudo que a gente viu até agora
você vai ver de novo. Letra A, os Estados Unidos são uma nação, elas são, porque está com o artigo. Tá bonita. Letra B, as abelhas são animais férteis e sabem se valer disso. Sabem, são as abelhas, são animais, tá direitinho. Letra C, cita-se como exemplos, ou melhor, como exemplos sempre, os mesmos alunos. Não, quem cita, cita alguém, cita algo. Verbo citar é transitivo direto. Repare que este C, então, é apassivador. Então, o que é citado? O que é citado são sempre os mesmos alunos, ou seja, os mesmos alunos são citados. Então, não cita-se. Citam-se como exemplos sempre os mesmos alunos. Pode marcar a letra C de Cristo, que ela está errada. Na letra D, o barulho das máquinas é ensurdecedor. O que aqui ensurdecedor é o barulho, tá ok. E não se sabe isso, quem são os responsáveis pelo ato. Então, se não se sabe isso, adivinhe quem apareceu aqui, o sujeito oracional. Não se sabe isso, quem são os responsáveis pelo fato. Como é que eu sei que é uma oração? Porque tem verbo. E você acabou de ver comigo, se um verbo possui como sujeito uma oração, necessariamente ele ficará na terceira pessoa do singular. Percebeu? Então, confirmando o gabarito, a letra C, C de Cristo. Próxima. Número 2. Assinale a frase a seguir, em que a concordância verbal com porcentagens está ruim, incorreta. Letra A. 25,7% do total de calouros se matricularam. Sim, concordando com 25,7%. Letra B. 30% da imprensa mostraram. Ok. 30% mostraram, com 30% eu poderia concordar com a imprensa mostrou, caberiam ambas, tá? Ok. Letra C. 1,7% do jornal se ocuparam. Aí é a baixaria. Por quê? 1,7 ainda não são dois, é singular. Jornal representa singular, então não se ocupou. A letra C tá michuruca. Letra D, 5,8% do público leitor comentou. Ok, posso concordar com o público leitor ou com 5,8%. Comentou o comentário, tá direitinho. Letra E, 1,3% dos leitores se interessaram. Repare mais uma vez que eu posso concordar com leitores ou com 1,3%. Se interessou, se interessar, tá 10. Então, confirmado o gabarito, a letra C. C de Cristo. Número 3. Do ponto de vista da concordância, a frase em que o verbo está empregado de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa é, letra A, necessitam-se de terapias alternativas. Fraca. Quem necessita, necessita de. Verbo transitivo indireto, mais a partícula C, o C indeterminador. Escreva aí, danado. Indeterminador. E toda vez que for indeterminador, o verbo necessariamente ficará no singular. Então, necessita-se. Letra B, fazem meses. Não, o verbo fazer ligado a tempo decorrido não varia. Não fazem meses, faz meses que iniciamos o tratamento. Letra C, quem conclui, conclui alguma coisa. Transitivo direto. Mas o C, repare, pronome apassivador. Então, vai ter sujeito. Os vários trabalhos solicitados, eles não foi concluído? Não. Vários trabalhos solicitados foram concluídos, ou seja, concluíram-se os vários trabalhos solicitados. Letra C está michuruca. Letra D. Houve inquietações consideradas corriqueiras. Pode marcar que é a boa. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir, ele não varia e você já está esperto e está sabendo. Letra E. Os Estados Unidos está com o artigo, o verbo tem de ir para o plural. Os Estados Unidos avança não, avançam. Então a letra E, confirmando, está errada, por isso. Questão número 3 é D de Deus. Número 4. Considerando-se a norma padrão escrita na língua portuguesa, assinale a alternativa que a concordância verbal está correta. Letra A. Na véspera de Natal, 25% dos garis, 25% dos garis andaram. Não tem como botar andou. Concordando com 25% ou com garis, andaram. Letra B. Quais de nós estamos? Repare que beleza, ó. Estamos. Posso concordar com nós
ou com quais. Está no plural, lembra? Então, quais de nós estão ou estamos dispostos? Bonita. Pode marcar a letra B de bola. Letra C, alugam-se apartamentos mobiliados. Ou seja, apartamentos mobiliados são alugados. Alugam-se, é apassivador, tem o sujeito com quem tem de concordar. Letra D, as praias do litoral brasileiro, naquela excursão, causaram-me. Quem causou? Foram as praias. Então, causaram-me espanto. Letra D, tá fraca pra caramba. Então, pode marcar a letra B, B de bola. E para finalizar, é a número 5. Vossas senhorias aceita. Aí só falta cuspir no chão, né, meu aluno? Para a baixaria ficar completa. Aceitam. Letra B. Agora sou eu que escolho. Eu escolho, lembra com que? Com que e o pronome reto tem de concordar com o pronome reto. Agora sou eu que escolho a programação de TV. Pode marcar a letra B. Letra C. Ao final do espetáculo, o público aplaudiu. Aplaudiram jamais. Letra D. Eu, tu e ela formaremos, né? Formaremos. Aí para. Não gostei, hein? Formaremos um grupo. Na aula de português, certo? E o grupo não tá bom, não. Letra E. Tu e ela. Ó, como é que ilustraremos? Não tem o eu? Tu e ela aqui. Ilustrarão ou ilustrareis. Né? Eu vou botar no vós, né? Vós ilustrareis ou ilustrarão. Eu posso jogar na segunda pessoa do plural, ilustrareis, ou eu posso jogar na terceira pessoa do plural, ilustrarão. Mas ilustraremos só se houvesse o núcleo de primeira pessoa, eu, que não está presente. Então não há dúvida de questão número 5, a letra B é B de bola. Fiquei grandão, é isso. Estou esperando você no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.